Quinta-feira está sendo inaugurado 3 blocos novos da UTFPR, Universidade Tecnológica Federal, que está localizado aqui na região da Cidade dos Lagos. E sobre essa inauguração, nós vamos conversar com o professor Luiz Alberto Pilati, vice-reitor da UTFPR do Estado do Paraná, futuro reitor da instituição. Professor, bom dia. Gostaria que o senhor comentasse sobre a inauguração desses 3 novos blocos com grandes investimentos aqui em Guarapuava. Bom dia, é um momento importante da universidade. O campus Guarapuava é um jovem campus, mas tem uma estrutura belíssima. Eu ousaria dizer que dos campos que foram fundados aí na última década, talvez seja o curso com a melhor estrutura em todo o Brasil. É uma obra bastante significativa e, nesse momento, vamos ter a oportunidade de inaugurar 3 novos blocos. O investimento dos blocos R, P e H somam 15 milhões de reais. É um investimento significativo. O bloco P está sendo inaugurada a primeira etapa. E são basicamente um bloco administrativo de 5.700 metros quadrados, um bloco de sala de aula de aproximadamente 1.200 metros quadrados e um moderníssimo almoxarifado, o mais moderno entre todos os 13 campos da UTFPR, com aproximadamente 3.000 metros quadrados. Essas obras deixam o campus com uma condição extremamente privilegiada para podermos executar muito bem nossa missão. Bom, nós tivemos a oportunidade de conhecer os blocos, né, e principalmente o administrativo, todos eles, né, com acessibilidade. Aqui são três pisos, né, no bloco administrativo, com elevadores também. Sim, e nós tomamos todos os cuidados para que efetivamente aí toda a normatização, as colocações aí exigidas pela ABNT, enfim, sejam cumpridas e, enfim, é um cumprimento da legislação. A ideia é termos as melhores condições. A UTFPR é uma universidade que busca permanentemente a excelência. Nós estamos num processo acelerado de internacionalização e essa condição, essa estrutura privilegiada é algo necessário para que tenhamos esses resultados que são tão importantes para a educação de Guarapuava, do Paraná e do Brasil. Professor, com a entrega desses 3 blocos, 15 milhões de reais de investimentos, a UTFPR encerra a chamada primeira fase da obra. Sim, essa fase está encerrada, mas muito longe de o campus estar concluído. Temos projetos aí de expansão, nós temos um plano diretor que prevê uma expansão que vai possibilitar novos cursos. A UTFPR passa por um momento, em alguns campos, já teve uma expansão recente e outros não. É o caso de Guarapuava. Nós temos já protocolado tratativas com o governo federal para abertura de novos cursos e esses novos cursos efetivamente dependem aí de uma melhora da situação do país, depende de uma negociação governamental. Mas já existe esse protocolo e o projeto aqui para Guarapuava certamente é muito maior e não tenho dúvida alguma que hoje já faz diferença, mas a UTFPR vai se tornar muito mais significativa ainda dentro do município de Guarapuava. Ou seja, a questão de novos cursos é uma questão de tempo também para acontecer. Não tenho nenhuma dúvida. Essa negociação. Guarapuava é uma cidade importante, é uma belíssima cidade, é fundamental para o estado do Paraná, estrategicamente localizada, e o avanço da UTFPR, tanto quantitativo quanto qualitativo, é um projeto. E esse projeto passa, sim, por Guarapuava, que certamente aí, no momento que o país tiver melhores condições, vai passar por novos processos de expansão. E destaco, a UTFPR é um diferencial. Eu fui diretor do campus Ponta Grossa no momento que foi responsável pela implantação do campus Guarapuava. E eu acompanhei... Desde o início. Eu acompanhei aqui quando nós gentilmente tivemos um espaço cedido pela Unicentro para começar nossas atividades, a chegar nesse, como eu falei, um dos mais belos campos aí do interior do Brasil, sem sombra de dúvida. Mais que isso, a UTFPR é um diferencial. Quando eu estava como diretor em Ponta Grossa, eu acompanhei
a implantação de grandes empresas em Ponta Grossa. Uma delas foi a DAF. A DAF é uma empresa de caminhões que na Europa ela disputa a mesma fatia de mercado com as mesmas proporções com Scania, Volvo. E ela veio para a América Latina. Toda a sede dela foi implantada em Ponta Grossa. A previsão é que em 10 anos, sozinha, ela mais do que dobre a arrecadação de impostos em Ponta Grossa. Na inauguração dessa empresa, e não foi só essa, o presidente mundial destacou: só viemos para Ponta Grossa em função da existência da UTFPR. E esse é um diferencial. E certamente, com a expansão, aqui em Guarapuava não será diferente. Nós vamos ter esse diferencial que a UTF vai produzir para o município. Ou seja, professor, Guarapuava não será mais, já não é mais a mesma, né, com a vinda da UTFPR. Grandes transformações. Certamente. E essa região aqui, especialmente, também com grandes transformações, né? Não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer. Cidades um pouco maior do que Guarapuava já tem os campos da UTFPR, é o caso Londrina, Ponta Grossa. A universidade é relevante nesses locais, e cidades também do porte de Maringá estão numa briga muito grande. Toda a comunidade de Maringá se uniu para trazer um campus da UTFPR. Isso mostra a relevância. E pegando exemplos de cidades aí onde os campos já estão há 20 anos, um pouco mais consolidados, não se tem a menor dúvida da importância para o município, para a região. Esse vai ser um diferencial. O campus aqui é um campus novo, está no estágio que vai avançar, mas certamente em pouco tempo já teremos vários cursos de mestrado aqui, de doutorado. É um processo natural e ajudando aí no desenvolvimento de Guarapuava. Bom, nessa região aqui, que é denominada Cidade dos Lagos, a UTFPR, digamos assim, é o âncora de todo esse processo. Junto com a TFPR, temos aqui o Hospital Regional sendo construído, shopping center, grande supermercado, diversos empreendimentos também no entorno. Ou seja, essa região toda, né, como nós costumamos falar aqui em Guarapuava, professor, é o futuro de Guarapuava. Certamente, é uma região que se tornou nobre. Basta olhar para fora. Cidades que têm locais de ensino, enfim, de excelência, como é o TFPR, o desenvolvimento associado à região é imenso. E aqui não resta dúvida. Antes da implantação do campus, eu vim conhecer esses terrenos. Era uma plantação de soja, era um local sem grandes perspectivas. Hoje, basta um olhar aqui para a região para entender que aqui efetivamente é o futuro, é o novo e é uma região nobre de Guarapuava. Nós estamos conversando com o professor Luiz Alberto Pilati, vice-reitor da UTFPR, Universidade Tecnológica Federal, futuro reitor da instituição. Professor, são grandes investimentos a UTFPR em Guarapuava. Só nessa entrega de hoje, nesses 3 blocos, 15 milhões de reais investidos, né? Fora os que já foram investidos aqui. Nós acompanhamos, quando do lançamento do todo o projeto, que existiam outras obras. Por exemplo, ginásio de esportes, áreas esportivas e tal. Isso tudo também ainda vai acontecer. Como eu já destaquei, o momento do país é complicado. Hoje o governo federal tem limitações de investimento, mas faz parte do nosso projeto de universidade, e aí inclui, evidentemente, o campus Guarapuava, e nós temos um plano diretor que vai acontecer. Nós não sabemos dizer se isso é daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas a crise que nós vivemos é cíclica. Certamente nós passaremos para um momento muito melhor, e nesse novo momento vamos voltar a crescer, vamos voltar junto ao governo federal, buscar os investimentos necessários para crescer e para garantir aquela educação que o nosso país tanto precisa. Hoje, a melhor alternativa que temos para um país melhor é com a educação e com a qualificação de pessoas que podem vir a fazer a diferença com essa educação de alto nível num país que é tão carente, que tem centenas aí de milhares de pessoas de milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. O senhor está desde o início do processo, né,
que já é uma realidade, mas estava no início do processo de implantação da UTFPR em Guarapuava. E é sempre bom lembrar, né, professor, que naquele momento, quando se discutia, se articulava a vinda da UTFPR, houve uma união muito grande de esforços aqui das lideranças locais e regionais também, né? Essa junção de forças, em algum momento até antagônicas politicamente, viabilizou. E essa sensibilidade das pessoas na junção dessas forças foi fundamental para que o Guarapuava não só conseguisse um campus, mas conseguisse um campus com investimentos significativos e com condições privilegiadas. Essa junção foi fundamental. Destaco aí as parcerias inclusive presentes com a Prefeitura, que vem nos apoiando, que vem garantindo os avanços, de todas as lideranças que participaram. Eu não vou citar, até porque acabarei omitindo um ou outro nome, não é justo, mas eu gostaria também de destacar uma pessoa que foi fundamental nesse processo, que é o diretor-geral do campus, o professor João Paulo Aires. O professor João Paulo atuava em Ponta Grossa. Na época era o diretor de graduação e assumiu o desafio de chegar num local que era um campo de soja. Hoje... E como nós falamos por aqui, o professor João Paulo Aires, ele veio de mala e cuia para Guarapuava, né? Ah, sim, é quase, se não é um cidadão guarapuavano, porque não ganhou título da Câmara, mas de coração, certamente ele o é, e o trabalho que ele fez aqui é digno de louvor. Só para finalizar, professor, o senhor foi eleito o senhor é o vice-reitor, né, da UTFPR, e foi eleito recentemente o novo reitor, em breve assumindo a reitoria da Universidade Tecnológica Federal. Claro que ainda precisa resolver algumas questões mais burocráticas, mas está preparado para assumir o comando? O processo efetivamente passa por uma consulta e eleição interna. Essa eleição já aconteceu, disputaram o pleito 3 chapas e a chapa que eu encabeçava junto com a professora Vanessa acabou logrando êxito. É encaminhado esses nomes para o ministro tem uma lista tríplice e pode fazer a escolha, mas em 99% dos casos ele acaba respeitando a vontade da comunidade. É o que nós esperamos. Eu diria que você gerir uma universidade que tem 13 campos, possivelmente deve ter o 14º com Maringá. Em Curitiba são 3 sedes. Hoje, são mais de 2.400 professores, são aproximadamente 1.200 técnicos administrativos e 31.100 alunos. Não é uma empreitada simples. Agora, depois de 8 anos como diretor do campus Ponta Grossa, que é um importante campus no sistema, como vice-reitor, evidentemente estou preparado para esse desafio que se tornou mais complexo com o cenário do país. Hoje, você administrar na diversidade é sempre mais difícil, mas eu vejo que passar bem esse momento é fundamental para o TFPR, que é uma jovem universidade, mas que tem resultados impressionantes. Hoje, ela, entre as 63 federais brasileiras, ela já é a 10ª em orçamento e a 11ª em tamanho. Hoje, para se ter uma ideia, o orçamento com pessoal, o investimento da UTFPR, chega na casa dos 800 milhões de reais. É um orçamento maior que da maioria absoluta dos municípios paranaenses. E de alguns estados. É um valor expressivo. Hoje, os resultados, nós já aparecemos nos rankings da América Latina, das universidades mais importantes. Nos rankings brasileiros estamos subindo, mas tem um resultado que particularmente me deixa muito feliz, que é o ranking mais importante do Brasil, feito pela Folha de São Paulo. E nesse ranking tem uma classificação das jovens universidades brasileiras. E a UTFPR, que completou 10 anos, e uma jovem universidade, esse ranking entende com menos de 30 anos, ela é a 2ª colocada no Brasil, perdendo por menos de 1/10 para a 1ª. Então esse é um resultado que mostra a qualidade do que é feito aqui e que muito nos deixa honrados. Professor, muito obrigado pela entrevista e desejamos que o senhor tenha êxito, sucesso, né, à frente aí
o TFPR no estado do Paraná. Agradeço a oportunidade, certamente muito trabalho será demandado, mas tenho certeza que a união de todos os campos, e Guarapuava tem um papel relevante nesse processo, produzirá os resultados que a sociedade paranaense e brasileira tanto precisa. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor. Com a definição dos primeiros cursos e com a definição de como que ficaria essa estrutura. Nós tínhamos um sonho lá atrás, um sonho que foi colocado no papel e que hoje, 6 anos depois da primeira menção de dizer Guarapuava terá um campus da UTFPR, nós podemos dizer que o dever foi cumprido e o sonho está concretizado. E daqui para frente, novas conquistas. Não tenho dúvida. Na verdade, a universidade tem muito para crescer, com uma nova proposta. Agora, um novo reitor que assume no final do mês de julho, com uma nova aposta, uma nova equipe, uma equipe renovada, com propostas diferenciadas para o futuro de uma instituição. E, em especial, o nosso campus, que não pode deixar de ser o crescimento natural que ele terá com novos cursos, e com novas ações que serão desenvolvidas para o bem-estar aqui da comunidade guarapuavana. E como detalhe, professor, com grandes transformações também em Guarapuava, eu digo no contexto geral, e especialmente aqui nessa região, Grata felicidade, Tony, como eu sempre destaco, eu até comento volta e meia com o proprietário, com o senhor Odacir, que felicidade para nós da comunidade universitária termos dado o início, o pontapé inicial para a transformação radical do bairro que nós destacávamos lá atrás. As pessoas não acreditavam, muitos ainda eram incrédulos, de que a UTFPR fosse surgir, de que ela fosse nascer. Nós plantávamos uma semente em 2011 no lançamento da Pedra Fundamental, em julho também daquele ano. E hoje, olhando para trás e vendo todas as conquistas, é nítido. A UTFPR ela contribuiu muito com esse desenvolvimento. Que bom que nós pudéssemos dar esse pontapé inicial para essa transformação maravilhosa que está acontecendo no bairro, porque a cidade precisa e o bairro merece. Muito obrigado e parabéns por todo o seu esforço e a sua equipe, para tornar esse sonho uma realidade. Eu sempre deixo muito nítido, Tonico, que na verdade a conquista não é do diretor João Paulo. Eu estou na liderança, uma liderança efetiva, mas quem ganha foi o grupo. Eu acho que a equipe do Campus Guarapuava, somando todos os esforços, é que permitiu que nós conquistássemos todas essas vitórias. Para mim foi muito fácil, que bom que eu pude liderar uma equipe comprometida, de pessoas engajadas, responsáveis com o recurso público, e que tem, no final das contas, a responsabilidade.